Fala aí pessoal, tudo beleza? Mais um vídeo na área. E no tema de hoje iremos falar sobre 7 jogadores do futebol brasileiro que por algum motivo foram obrigados a encerrar a carreira. Então, como já é de costume, venho pedir para que deixem o seu like no vídeo, já que isso é uma forma de ajudar na divulgação tanto do vídeo quanto do canal. E claro, se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo, e lhe faço o convite para se inscrever e não perder nenhum tema novo que for postado. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Número 1. Tostão. Tostão foi um atacante que começou a jogar futebol no Cruzeiro na década de 60, mas antes de brilhar com a camisa da Raposa, foi emprestado ao América Mineiro, onde se profissionalizou em 62. Pelo Clube Celeste, ganhou inúmeros títulos, o principal deles, a Taça Brasil de 66, com direito a uma sonora goleada de 6-2 na decisão do título sobre o Santos de Pelé. Goleador nato e bastante habilidoso, Tostão, nas quase 10 temporadas que vestiu a camisa do Cabuloso, fez 245 gols, o que faz dele o maior artilheiro da história do clube. Em 1969, durante um amistoso da seleção brasileira contra o Milionários da Colômbia, Tostão, em uma dividida, chocou-se contra um jogador adversário, vindo a machucar o seu olho esquerdo, mas a princípio nada de grave aconteceu. Porém, ainda em 69, durante uma partida entre Cruzeiro e Corinthians, o jogador novamente veio a machucar o seu olho esquerdo, após receber uma forte bolada, vindo a deslocar a retina. Após passar por cirurgia, Tostão se recupera a tempo de disputar a Copa do Mundo de 70, onde foi titular em todos os 6 jogos da seleção brasileira, que conquistou o tricampeonato jogando no México. Em 1972, o jogador deixa o Cruzeiro e é contratado a peso de ouro pelo Vasco, mas em São Januário pouco jogou, já que a retina novamente veio atrapalhar o seguimento da carreira do atleta, onde novamente teve de passar por cirurgia nos Estados Unidos. Porém, dessa vez, o jogador foi aconselhado a desistir do futebol, já que a sua visão nunca mais seria a mesma, podendo até ficar cego de vez. Em 73, com apenas 26 anos de idade, Tostão decide dar um fim na sua curta e brilhante carreira, para a tristeza dos amantes do futebol. Número 2. Reinaldo. O atacante Reinaldo foi revelado pelo Atlético Mineiro em 1973, tendo atuado por mais de 10 anos com a camisa do clube, onde marcou 255 gols, número esse que faz dele o maior artilheiro da história do Galo. Pelo clube, ganhou 6 títulos do Campeonato Mineiro, além de uma Copa dos Campeões do Brasil em 78. Também em 78, o atacante foi um dos convocados de Cláudio Coutinho para a disputa da Copa do Mundo, tendo entrado em campo 3 vezes e marcado 1 gol. Durante toda a sua carreira, Reinaldo conviveu com lesões no joelho, muito em conta das fortes entradas que sofria dos zagueiros adversários, e ao todo passou por 5 cirurgias, sendo que por muitas vezes teve de jogar no sacrifício. Além do Galo, o genial atacante ainda vestiu as camisas do Palmeiras, do Rio Negro do Amazonas e do Cruzeiro, onde só entrou em campo 2 vezes, já que não aguentava mais tantas dores. Ainda tentou mais 2 recomeços, no futebol da Suécia e da Holanda, mas sem sucesso, encerrou a carreira precocemente em 1988 com 31 anos de idade, já que por quase todo o período em que atuou profissionalmente, Reinaldo já não tinha mais meniscos em ambos os joelhos. Número 3. Doni. Revelado pelo Botafogo de Ribeirão Preto em 2001, o goleiro Doni se tornou conhecido após ser contratado pelo Corinthians, clube no qual defendeu por 3 temporadas, e no período em que esteve no timão, Doni conquistou a Copa do Brasil e o Torneio Rio-São Paulo em 2002 e o Campeonato Paulista em 2003. Em 2004, o jogador se transferiu para o Santos, mas a passagem pela Vila Belmiro foi aquém do esperado, só atuando 4 meses pelo clube, onde posteriormente se transferiu para o Cruzeiro, onde também teve passagem decepcionante. Em 2005, o goleiro teve um novo recomeço, dessa vez no Juventude, onde atuou com mais regularidade, chamando a atenção da Roma, que ainda naquele ano contratou o goleiro. Na Itália, Doni mostrou seu valor, ultrapassando a barreira dos 200 jogos, o que fez com que o goleiro fosse convocado para a seleção brasileira, onde foi titular na vitoriosa campanha da Copa América de 2007 e um dos reservas de Júlio César na Copa do Mundo de 2010. Em 2011, o goleiro deixou a Roma e foi contratado pelo Liverpool, mas no clube inglês pouco jogou, já que em 2012, durante a realização de uma bateria de exames, o goleiro sofreu uma parada cardíaca, vindo a ficar 25 segundos com o coração paralisado, mas acabou sendo reanimado após intervenção médica.
Passado o susto, Doni ficou alguns meses sem atuar, e em 2013 decidiu deixar o Liverpool e retornar ao futebol brasileiro, onde acertou com o Botafogo de Ribeirão Preto, mas aconselhado por médicos, resolveu de uma vez por todas abandonar o futebol para não correr mais nenhum risco de vida. Número 4. Everton Costa. O atacante Everton Costa começou a jogar futebol no Galo Maringá do estado do Paraná, mas foi no Grêmio onde o jogador se tornou conhecido no cenário nacional ao defender a equipe na temporada de 2007. Do Grêmio foi jogar no Paulista de Jundiaí, passando ainda pelo futebol da Noruega, até ser repatriado pelo Caxias em 2010, onde foi um dos destaques do Campeonato Gaúcho daquele ano. Ainda em 2010, o jogador foi contratado pelo Internacional, onde fez parte do elenco campeão da Libertadores, mas antes mesmo do fim daquela temporada, o atacante deixou o Beira-Rio e se transferiu para o Bahia. Ainda jogou no Coritiba entre 2011 e 2012, e na temporada 2013 defendeu a camisa do Santos. Em 2014, o jogador foi contratado pelo Vasco, onde vinha atuando com regularidade na equipe que chegou na final do Campeonato Carioca, mas foi no clube de São Januário que Everton Costa teve de ser obrigado a encerrar a carreira precocemente. Durante a partida entre Vasco e Resende válida pela Copa do Brasil daquele ano, o jogador foi substituído e no banco de reservas passou mal, vindo a desmaiar e ser socorrido para o hospital, onde foi detectado que ele sofreu uma arritmia cardíaca. Afastado por tempo indeterminado do Vasco, o jogador ficou meses sem entrar em campo e em 2015, com 29 anos de idade, anunciou de forma oficial que estava encerrando a sua carreira como jogador de futebol, em decorrência dos problemas cardíacos. Número 5. Jackson Follmann. Jackson Follmann iniciou sua carreira no Grêmio em 2009, mas as poucas oportunidades que recebeu no clube fez com que o goleiro fosse emprestado ao Juventude, clube no qual defendeu por 4 temporadas. De volta ao Grêmio em 2014, Follmann jogou 3 partidas do Campeonato Gaúcho, onde o tricolor atuou com o time reserva e, novamente sem receber mais oportunidades no decorrer da temporada, deixou o clube em definitivo após o fim do seu contrato. Em 2015, o arqueiro acertou com o Linense para a disputa do Campeonato Paulista, mas a passagem pelo clube foi decepcionante, já que só entrou em campo uma vez. Em 2016, se transferiu para o RT de Minas Gerais, onde se destacou na disputa do Campeonato Estadual, ajudando o clube a chegar nas semifinais. Após o destaque em Minas, o goleiro foi contratado pela Chapecoense, onde foi o reserva imediato de Danilo durante toda a temporada. Também em 2016, o goleiro foi um dos sobreviventes do trágico acidente aéreo que levava a delegação da Chapecoense para a Colômbia, onde o clube disputaria a final da Copa Sul-Americana. Como sequelas do acidente, Follmann teve de amputar a perna direita, fazendo com que encerrasse a carreira com apenas 24 anos de idade. Número 6. Vítor Saba. Desconhecido para muita gente, o meio-campo Vítor Saba iniciou sua carreira no Flamengo em 2010, mas as poucas oportunidades no clube fez com que o jogador acumulasse empréstimos para Macaé, Boa Vista e Vitória. Sem se firmar em nenhum dos clubes, o jogador em 2012 foi vendido ao Brescia da Itália, onde atuou com mais regularidade por 2 temporadas, e em 2014 foi negociado com o Sydney Wanderers da Austrália, onde conquistou o título da Liga dos Campeões da Ásia, vindo a disputar o Mundial de Clubes. Ainda rodou por vários clubes da Europa e da Ásia, e o último clube que o jogador defendeu foi o Fortuna Sittard da Holanda. Em janeiro desse ano, Vítor Saba, por meio do seu Instagram, anunciou que estava se aposentando do futebol por conta de ter descoberto uma doença no coração, e para diminuir as chances de um ataque cardíaco, o jogador foi aconselhado a abandonar a carreira, que já durava 9 anos. Número 7. Adilson. O volante Adilson se profissionalizou no Grêmio em 2007, tendo defendido a camisa do clube até o ano de 2011, quando foi negociado com Terek Grozny da Rússia. No leste europeu, o jogador atuou por 6 temporadas e era bastante querido em seu clube, embora não tenha conquistado nenhum título durante todo o período em que esteve por lá. Em fevereiro de 2017, Adilson retornou ao futebol brasileiro, onde acertou com o Atlético Mineiro por 2 temporadas, e no Galo fez parte do elenco campeão mineiro naquele ano. Em julho de 2019, Adilson anunciou que estava se aposentando como jogador de futebol, devido ter descoberto um problema cardíaco, e para evitar qualquer risco de vida, optou por encerrar a carreira com 32 anos de idade. Atualmente, o agora ex-volante trabalha na comissão técnica permanente do Atlético Mineiro.
Fala galera, lembram de mais jogadores brasileiros que foram obrigados a se aposentarem cedo? Então comenta aí embaixo pra gente ficar sabendo. Eu vou indo nessa e até o próximo tema.